Demissão por justa causa. Conhece algum trabalhador que foi demitido por justa causa? Quais os direitos do trabalhador que foi demitido por justa causa? E se o trabalhador foi demitido, está tudo perdido? Quais os direitos ele perde? Ele pode entrar na justiça? Em quais casos? Eu vou falar aqui de demissão por justa causa, que está previsto lá no artigo 482 da CLT, mas também vou trazer exemplos práticos, inusitados, que você nunca pensou que ia acontecer, sabe? Mas acontece no mundo do trabalho. E é interessante que são casos, assim, surpreendentes. Eu gosto muito de trazer essa parte prática do cotidiano para mostrar para vocês todos os casos. Lá no artigo 482 da CLT fala o seguinte: constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador ato de improbidade. Mas o que seria esse ato de improbidade? Quando o funcionário, por exemplo, desvia dinheiro, né, tem às vezes uma função até de confiança, desvia um dinheiro da empresa, aí sim ele pode ser demitido por justa causa. Na verdade é que ele deve, tá, gente? Não tem muito o que fazer. E não obrigatoriamente tem que ter, eu tenho que ter recebido 3 advertências, 2 suspensões e só depois a empresa pode me demitir por justa causa. Não necessariamente. Se a conduta for muito grave, a empresa diretamente pode demitir esse trabalhador, mesmo que ele não tenha nenhuma advertência durante todo o período trabalhado, nenhuma suspensão. Se a conduta for muito grave, diretamente ela pode aplicar uma justa causa. Então, nesse item A, se aplica o desvio de dinheiro para benefício pessoal e até mesmo, por exemplo, falsificação de documento, tá bom? Lá no item B do artigo 482 da CLT fala incontinência de conduta ou mau procedimento. Essa incontinência é mais em relação ao comportamento, tá, desse trabalhador no ambiente de trabalho. Às vezes é um trabalhador que assedia, né, moralmente as pessoas, sexualmente também. Às vezes é um trabalhador que ele começa a assistir ali pornografia no ambiente de trabalho. Isso tudo é incontinência de conduta. Vários exemplos também, tá, gente? Não se restringe a esses que eu falei. Já o mau procedimento são condutas reprováveis que comprometem a ordem, a disciplina da empresa, certo? Então, tudo isso se encaixa no mau procedimento, tá? Ofende a dignidade, né? Os valores da empresa. É um comportamento incorreto. O mau procedimento ele é mais amplo. Então, é tudo que é contrário à moral de uma forma geral, tá certo? Por exemplo, o uso das redes sociais para falar mal da empresa, inclusive, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Olhem esse caso. Justiça mantém justa causa de trabalhadora que difamou empregadora na rede social. LinkedIn, que é uma rede social conhecida de relacionamentos, né, profissionais. A dispensa por justa causa ocorreu em agosto de 2023, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Uma trabalhadora que difamou a empregadora na rede social, assim como encaminhou mensagens privadas a seus dirigentes com o objetivo de manchar a imagem da empresa. A autora foi admitida, a trabalhadora, na empresa em 14 de junho de 2019 e a dispensa ocorreu em 3 de agosto de 2023. A trabalhadora negou ter praticado essa falta grave, sustentando que, apesar de ter feito a postagem na rede social, não houve exposição da imagem da empregadora. Isso porque não teria havido menção ao nome fantasia da empresa conhecida no mercado. Então, ela alegou que não fez o nome, né, empresarial, né, conhecido aí da empresa, ela não fez nessa postagem, mas apenas a razão social. Argumentou aí ainda que houve gradação da pena, enfim, ele fala aqui as questões, tá? Mas ela levou uma justa causa. Olha o que ela falou aqui. Foram listadas mensagens como: a empresa é horrível, a empresa não dá oportunidades de verdade, só enganam a gente, o trabalho é escravo. Lá no artigo 482 tem lá os itens, né, que causa a demissão por justa causa. E nessa ordem temos o item C, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Acontece muito aqui, por exemplo, ó, eu vi uma notícia não tão recente, tá, mas se encaixa aqui nessa justa causa desse item. Justiça mantém justa causa de gerente que abriu empresa no mesmo ramo da empregadora.
Então, basicamente é a famosa concorrência desleal, né? E aqui foi aplicada, não vou ler porque realmente é bem grande aqui, mas só para vocês saberem que existe. Lá no item D, condenação criminal do empregado, passado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Então, condenação criminal, né, definitiva, transitada em julgada, desídia no desempenho das suas respectivas funções. No mesmo artigo ele fala outras hipóteses de justa causa, né, a gente tem aqui desídia no desempenho das respectivas funções, item é quando o trabalhador ele já faz aquilo assim, não, tanto faz, né, digamos assim, ele não faz mais as coisas com empenho, com cuidado, com zelo, ele faz de qualquer jeito, tá certo? Então, isso vai acumulando, né? São pequenas faltas graves que com o tempo vai acumulando e pode sim gerar uma justa causa. F, embriaguez, também, né? Pode levar a uma justa causa, agora tem que avaliar aqui se trata de uma dependência, né? Se esse trabalhador tem patologia nesse sentido, aí ele deve ser encaminhado para fazer tratamento para o INSS, tá? Então, esse ponto aqui a empresa tem que ter cuidado. Violação de segredo da empresa, né? Quando o trabalhador ele acaba falando, né? Questões internas da empresa, algum, sei lá, planejamento, algo que não é para vazar, em outras palavras, né? Ato de indisciplina ou de insubordinação, tá? Não cumpre as ordens, tá? Basicamente é isso. Abandono de emprego e também o item J, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, legítima defesa, ok, tá? Mas isso, gente, na hora de uma briga entre dois trabalhadores, é muito difícil você saber quem foi legítima defesa ou não. Muitas empresas fazem o quê? Demitem os dois, tá? Infelizmente, né? Não, eles não fazem uma apuração, que deveria ser feita uma apuração específica. Olha, quem começou, o que é que aconteceu, né? Eles não fazem. Geralmente eles demitem as duas pessoas. Ato lesivo da honra, item K, ou da boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra empregadores superiores e hierárquicos, salvo também em caso de legítima defesa aqui, tá bom? Prática constante de jogos de azar, e está sendo muito recorrente essa justa causa aí nessas situações. O item L do artigo 482 da CLT fala justamente prática constante de jogos de azar. Acontece muito ultimamente com esse jogo de tigrinho, com esses influenciadores aí digitais divulgando, inclusive, gente, famílias perdendo tudo, né? Deixando de pagar o aluguel para apostar no tigrinho, deixa de pagar uma conta de luz, colocar comida na mesa, justamente por conta desse vício. E aí, já tem decisões da Justiça do Trabalho sobre esse assunto, tá? Práticas de jogos de azar durante expediente motiva, sim, justa causa. Olha esse caso aqui em São Paulo, Barueri, tá? O tribunal, a segunda vara do trabalho de Barueri, manteve justa causa por mau procedimento aplicada a auxiliar de escritório que praticava jogos de azar com telefone móvel durante a jornada de trabalho. O mau procedimento está aqui no artigo 482, tá? No item B. E aí, o juiz analisou, né? Deixa eu ver aqui. De acordo com a representante da empresa, havia boatos de que a mulher jogava durante o expediente e convidava outros trabalhadores para a prática, né? Em audiência, a testemunha da empresa confirmou que isso acontecia e disse que não era permitido o uso de celular no horário de trabalho. Acrescentou que foi aberta uma exceção para essa trabalhadora em razão de ela ter retornado da licença maternidade recente. Porém, essa representante da empresa informou que a trabalhadora havia feito postagem em redes sociais durante o expediente sobre valores obtidos em apostas online, né? Relatou também que no momento da dispensa a trabalhadora foi informada sobre o motivo do encerramento do contrato e confessou a trabalhadora que jogava enquanto deveria estar exercendo as atividades na empresa. O que é que o juiz disse? Olha, que os depoimentos comprovaram, sim, que essa trabalhadora tinha ciência quanto à proibição de praticar, né, de jogar durante o expediente, né? E aí
deu aí, aplicou sim, confirmou essa justa causa. Já o item M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Olha essa questão aqui, ó. O Tribunal Superior do Trabalho valida a justa causa de motorista que não renovou a CNH. Então, como é que esse motorista vai trabalhar, né? Então, se aplica aqui, ó, em seu artigo 482, item M, a dispensa por justa causa pela perda da habilitação, né, ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Um motorista que teve o contrato de trabalho rescindido por justa causa por não ter renovado sua CNH, ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho pleiteando a reversão da demissão. Na reclamação trabalhista, o trabalhador ele disse que estava no processo de renovação da CNH, fazendo o exame psicológico quando a empresa o demitiu, 3 dias depois da validade do documento expirar, tá? Então foi super rápida essa demissão. A empresa diz que mantinha um rigoroso controle do vencimento das CNH de todos os seus motoristas e havia notificado o empregado com 60 e com 30 dias de antecedência que seus documentos venceriam. Contudo, ele não providenciou a renovação. Então, possivelmente, o trabalhador que deixou para a última hora, tá? Basicamente foi isso e foi aplicada a justa causa, tá bom? Certo? Também se aplica aqui. E no parágrafo único tem lá, né? Outro motivo de justa causa, o que? Vamos lá. Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Então, eu falei alguns casos aqui, mas eu vou mostrar mais casos curiosos para vocês. Mas é importante falar, trabalhador, se você levou uma justa causa, conhece alguém que levou uma justa causa, doutora, quer dizer que tá tudo perdido? Não. Às vezes, né? Aliás, às vezes não. Acontece muito de a empresa aplicar uma justa causa indevidamente, uma justa causa injusta, que você não deu motivo. Ela às vezes quer te desligar, tá? E para não pagar todos os seus direitos, porque sim, a justa causa você recebe menos, né, do que uma demissão sem justa causa. Ela pega e cava uma justa causa nesse trabalhador, tá certo? E o trabalhador ele tem que ficar atento. Qualquer coisinha a empresa tá te dando muita advertência, qualquer coisinha tá te dando muita suspensão. O colega que fez a mesma coisa que você não recebeu a advertência, mas você recebeu, às vezes até um assédio moral, uma perseguição, tá? Então, muitas vezes, essa justa causa, ela pode sim ser revertida judicialmente. Aí o trabalhador ele tem que procurar um advogado especialista em direito dos trabalhadores, tá? Juntar provas de tudo que aconteceu, né? E entrar com esse processo para tentar anular essa justa causa aplicada de forma indevida, pedindo assim que o juiz reconheça a dispensa sem justa causa para o trabalhador sair da empresa com todos os direitos. E a demissão por justa causa tem algumas características. Por exemplo, o trabalhador ele tem que saber o motivo da demissão. Não é só, olha, tá aqui a demissão por justa causa, tchau, benção, beijo, tchau. Não, tá? A demissão sem justa causa, a empresa não é obrigada a falar o motivo. Simplesmente a empresa ela pode demitir. Mas é diferente na demissão por justa causa. O trabalhador ele precisa saber. Olha essa situação, esse caso aqui que aconteceu no Rio Grande do Norte. Trabalhador demitido por justa causa, sem ser comunicado do motivo, tem dispensa revertida, tá certo? Então, aqui anulou, né, essa justa causa. Ele entrou com a ação trabalhista dizendo, olha, me demitiram por justa causa, mas eu não sei nem porquê, tá? E aqui, ó, o que é que aconteceu? A empresa diz que a justa causa ocorreu por mau procedimento do empregado, tá? Mau procedimento tá lá no artigo 482, item B da CLT, como a gente já viu, tá? Em razão da liberação de solicitação de empréstimo fraudulento. Isso porque a biometria facial do interessado, do cliente, né, não correspondia aos documentos de identificação, tá? Às vezes a instituição financeira não diz aqui que tipo de empresa é essa, tá? Mas o trabalhador, na sua defesa, olha, não é isso não, eu não liberei empréstimo fraudulento para ninguém, não. Simplesmente havia inconsistência no sistema, falha no sistema da empresa, né? Além de alterações diárias de procedimentos, né? Todo dia a empresa
fazia um procedimento diferente que dificultava o trabalho e as decisões, tá? Então aqui houve sim, a justa causa ela foi anulada, foi revertida e o trabalhador aqui, pela justiça, foi considerado que foi dispensado sem justa causa. Ele vai sair aqui da empresa sem perder os direitos. Isso tudo porque ele entrou com ação e mostrou que a justa causa aqui, que ele não foi nem comunicado do motivo, e tem que ser comunicado, tá certo? Tá bom? E aí ele conseguiu reverter essa demissão por justa causa, tá bom? Outra questão que a justa causa ela deve ser aplicada de forma imediata. A empresa não pode demorar. Aí o trabalhador fez uma conduta aqui, hoje eu vou dar uma justa causa daqui a 4 meses em relação a essa conduta que ele fez hoje. Não, a justiça não aceita. A justa causa é anulada por ter sido aplicada 4 meses depois da falta cometida pelo empregado. Então, não existe isso. O trabalhador entrou com ação, foi pra luta, tá? E saiu sem perder tudo. Ah, doutora, mas demissão por justa causa recebe o quê? Saldo de salário e férias proporcionais mais 1/3 se houver. Não saca FGTS, não recebe multa de 40% do FGTS, não recebe seguro-desemprego. Esse trabalhador, ele conseguiu anular, reverter a justa causa e ele vai receber FGTS, 40%, seguro, aviso, saldo de salário, férias, 10º, tudo bonitinho, tá certo? Vamos ver aqui outro caso interessante. A gente tem uns casos aqui, ó. Tribunal Superior do Trabalho confirma justa causa de funcionário que jogava cartas no horário de trabalho, tá? Então, outro caso aqui, vixe, esse deu o que falar. Tribunal mantém demissão por justa causa de funcionária que teve caso com o marido da patroa. Olha assim, ó, relacionamento entre colegas de trabalho não pode ser proibido, tá? Então, assim, é além do poder da empresa, mas isso aqui é um pouco diferente, né, gente? Apesar de não ter essa proibição na CLT, aqui se trata de quebra de confiança. Então, a funcionária tinha um caso com o marido da patroa. Doutora, mas a questão é do marido que é casado, é verdade. O marido aqui não tem muita moral de nada, não. Mas aqui a gente está falando de uma relação de emprego. Então, a funcionária estava ali trabalhando naquele negócio, né, da patroa, e teve esse caso aí. Aí, minha filha, é justa causa, né? Quebra a confiança. De fato, não tem assim o que falar. Caso aqui da justa causa de funcionária que teve caso com o patrão, né, com o marido da patroa. O marido da patroa também era sócio do estabelecimento, era uma lanchonete, tá? É recente, foi de setembro agora de 2025. Ó. Vamos ver aqui os detalhes, né? Também teve outros fatores para a justa causa. A trabalhadora discutiu com a chefe em público na frente de clientes, usando palavrões e ofensas, atitudes classificadas como indisciplina e desrespeito. Mensagem de WhatsApp anexadas aos autos, ao processo, comprova a relação de proximidade entre a funcionária e a patroa, ou seja, ela tinha uma intimidade, né, uma proximidade, como se fosse até uma amizade, de repente, podemos falar assim. Mas isso aí que ficou mais grave a quebra de confiança quando a patroa descobriu o caso, né, da funcionária com o marido. Então, justa causa aqui foi realmente devidamente aplicada. Caso assim até semelhante aqui, ó, relacionamento extraconjugal no trabalho acaba em tumulto e com justa causa. Aqui a Justiça do Trabalho validou a justa causa de uma funcionária que é um pouco diferente, mas é na mesma linhagem, que mesmo casada mantinha um relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho, também casado. Então, a empresa teve conhecimento e dispensou, né, essa trabalhadora. Na defesa, a empresa mencionou que não havia vedação a relacionamentos amorosos entre colegas. Tudo bem, ok, né? Como eu falei, não tem como proibir, né? Desde que não prejudicasse o desenvolvimento das atividades. Tudo certo. Não tumultuassem o ambiente laboral e não comprometesse boa convivência entre os colaboradores. No entanto, né, os dois trabalhadores, a trabalhadora que entrou com a ação e o outro, né, os dois eram casados, sabe? E a situação terminou em tumulto, tá? Então, vamos lá. A trabalhadora diz que não cometeu falta grave e a justificativa da empresa foi por suposto relacionamento com um colega de trabalho. Para ela,
o que a empresa fez foi abusivo, ilegal, pois não havia proibição de relacionamento entre os colaboradores. Portanto, né, ainda de acordo com a trabalhadora, um suposto vínculo amoroso dela com outro empregado não daria, né, não geraria essa justa causa. Isso foi o que ela alegou, tá, gente? A empresa já disse o quê? Que a empregadora, né, a empresa diz que sustentou que no Código de Ética e no Regimento Interno, ambos de conhecimento da funcionária, havia previsão de proibição de condutas que prejudicassem o ambiente de trabalho. Não foi porque tinha um relacionamento entre colegas de trabalho, né? Foi o quê? Eram casados e com certeza um descobriu, o outro descobriu e foi aquele barraco, né? Afirmou que o relacionamento entre ela e o colega de trabalho, ambos casados, resultou em condutas que comprometeram o desenvolvimento das atividades laborais, gerando desconforto entre os demais empregados e tumultuando os trabalhos. Exemplo, mencionou que a esposa do funcionário, gente, deu ruim. Ao saber do caso extraconjugal, mandou mensagem num grupo corporativo de WhatsApp, no grupo da empresa, se passando por ele, pelo marido, né? Que era o trabalhador, e com detalhes da vida íntima do casal, ou seja, ela jogou tudo no ventilador, o que causou constrangimento entre as pessoas que leram o conteúdo. Já o marido dessa trabalhadora, o marido da autora, né, também, quando soube do relacionamento fora do casamento, passou a ligar na empresa e fazer ameaças de comparecer por lá e agredir fisicamente o amante. Aí foi reconhecida a justa causa. Vamos para mais exemplos de justa causa. Eu disse que eu ia trazer alguns exemplos aí diferentes, né, inusitados para vocês. Viagem durante afastamento. Possivelmente essa trabalhadora aqui, esse trabalhador, apresentou aí um atestado, apresentou atestado por problema no joelho. Viagem durante afastamento rende justa causa. Trabalhador postou fotos no status do WhatsApp da viagem. Como é que uma pessoa que está com problema de joelho vai viajar? Inclusive, eu tô com problema de joelho, é muito difícil, eu uso muleta, né? Não sei como é que tá o caso desse trabalhador. Mas se eu ficar muito tempo em pé, dói. Se eu ficar muito tempo sentada, dói. Se eu andar muito, dói. Então, a gente tem que ter aquele famoso bom senso, cuidado, tá? Homem apresenta atestado rasurado e leva justa causa. Motorista que abandonou viagens com passageiros levou justa causa. Que mais? Tem uma trabalhadora que eu vi a notícia que levou justa causa porque ela foi fazer bronzeamento artificial, né? Eu acho que ela apresentou, deixa eu ver aqui essa notícia, que eu lembrei dela agora. Funcionária que fez bronzeamento durante licença médica tem justa causa confirmada na justiça, né? Pela justiça, tá bom? Que mais aqui? Bancária dispensada por justa... isso aqui é outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó. Ameaçar, sabe aquele supervisor, né? Que você de repente está sofrendo com assédio moral, uma perseguição. Se aquele supervisor, gerente, né? O dono da empresa ficar te ameaçando todo o tempo com justa causa, ameaçar com justa causa para pressionar o trabalhador, é assédio moral, tá certo? Então, cuidado. Juntem provas que isso está acontecendo, conversa de WhatsApp sobre esse assunto, inclusive o grupo da empresa, as conversas, vídeos, áudios, né, testemunhas, colegas de trabalho que possam te ajudar nesse sentido, tá certo? Então, isso pode configurar assédio. Outro ponto da justa causa aqui, ó, bancária dispensada por justa causa por praticar crossfit durante auxílio doença é reintegrada, ou seja, essa bancária, ela, né, tava aí de auxílio doença e foi praticar o crossfit. Só que aconteceu, ela tinha recomendação médica para isso, entendeu? Ou seja, é algo que fazia bem para ela, fazia parte do tratamento, a atividade física, por isso que ela conseguiu anular essa dispensa por justa causa. Então, trabalhadores, usem um bom senso. Será que isso pode dar problema? Na dúvida, não faça. Tá? Na dúvida, não faça, ou se consulte com o advogado do trabalhador para tirar suas dúvidas, tá? Mas sejam mais, cuidado com rede social, com o que fala em rede social, com o que posta, tá certo? Logicamente, e utilizar o bom senso, assim vocês já se protegem bastante, tá? Acho que 80%, né? Já faz esse filtro aí, porque a rede social é a extensão da nossa vida, né? E as empresas ficam de olho, sim, ficam de olho, até para você que participa de um processo seletivo, sua rede social tá lá, né? E eles olham tudo. Imagina para quem já está contratado, né?
tá certo? E um detalhe importante que a justa causa é, se você entrar com ação trabalhista, a empresa tem que provar que a justa causa foi aplicada de forma correta, tá? Ah, doutora, então quer dizer que eu não preciso ter provas? Não é isso que eu tô dizendo. Tô falando que é da empresa essa obrigação fazer essa prova, comprovar, tá bom? Certo? Mas, se, por exemplo, aquele trabalhador que o sistema sempre falhava, né? Ele juntou provas. Não tem na notícia dizendo que tipo de prova, mas possivelmente é testemunha, vídeos, né, do computador, o sistema falhando, ele fazendo alguma reclamação para um gerente, né, para a ouvidoria da empresa, registrando a reclamação do sistema falhando. Então, tudo isso provas, né, que realmente sustentam o que ele está alegando, tá bom? Olha esse caso aqui, de São Paulo também. Trabalhador é indenizado após demissão por justa causa não comprovada, justamente porque a empresa que tem essa obrigação de provar. Claro que o trabalhador, é muito bom ele ter essas provas, trazer esses elementos do que ele está falando, que ele está falando a verdade, tá certo? Vamos ver, justiça do trabalho, vamos ver aqui, Vamos ver aqui o que aconteceu. A empresa acusou o empregado de forma leviana e vexatória de ter uma conduta moralmente reprovável. Simplesmente falou, trabalhador, você teve uma conduta reprovável. Tá, mas como eu expliquei anteriormente, a empresa tem que falar o motivo da justa causa, né? Sem, no entanto, apresentar qualquer prova que sustentasse tal alegação. Falar por falar, não é mesmo que nada, né? O que caracterizou uma exposição indevida e agressiva, causando danos irreparáveis à imagem e honra desse trabalhador, né? Porque o trabalhador começou a ouvir aqui comentários, né? De colegas de trabalho, de deboche, piadinha, né? Humilhações, né? Certo? E aí a empresa foi condenada a pagar R$8.000, tá? Porque acusou o trabalhador de ato libidinoso dentro do banheiro, mas não apresentou provas. Então, essa prova é a empresa que tem que comprovar, né? O que ela está alegando, tá? Bem como tem que falar o motivo, tá? Vamos ver. A acusação toda foi feita pela faxineira da empresa, que também serviu como testemunha. Bom, o vestuário possui um único banheiro para o uso individual, contendo um único sanitário, tá? Estava com a porta fechada, a faxineira bateu, perguntou se tinha gente, responderam que sim, a pessoa saiu, tá? E aí, o que mais? Mais uma vez a pessoa respondeu que o banheiro estava ocupado, então ela ficou encostada na parede. Ai, gente, que fuá isso aqui, viu? A faxineira afirma que viu o trabalhador saindo do banheiro e em seguida entrou e surpreendeu-se vendo que estava todo sujo, o vaso e a pia. Ok, mas prova o quê, né? Aqui não prova nada, tá bom? É basicamente isso, certo? Então o trabalhador conseguiu a reversão da justa causa e vai sair com todos os seus direitos trabalhistas, seguro, FGTS, 40%, aviso, férias, décimo, saldo salário, tudo bonitinho, e dando moral de 8.000, tá bom? Eu trouxe aqui, talvez tenha ficado um pouco longo o vídeo, mas eu sei que é um tema que vários trabalhadores têm curiosidade, tá certo? Juntem provas do que está acontecendo na empresa, né? Tenham calma, cuidado com rede social, com o que vão postar, tá certo? Sejam mais prudentes. Qualquer dúvida, existe advogados especialistas em direito dos trabalhadores, consulte, tá bom? Mas menos é mais, sabe? Eu acho que eu vou fazer isso. Se você tá com dúvida que pode dar algum problema, não faça, tá? Cuidado com rede social, com grupo de WhatsApp, cuidado de tudo que for lhe expor, tá bom? E qualquer dúvida, advogado dos trabalhadores estão aí para isso. Gostou dessa informação, desse vídeo? Chega, apagou aqui que eu bati. Segue aqui @Bárbara Aguiar Advogada, que eu sou advogada dos trabalhadores, também trabalho, além de com o direito dos trabalhadores, com previdenciário, INSS, direito da saúde, tá bom? Direito médico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!